Olá a todos, meu nome é Paula Carolina, eu faço parte do Centro Espírita Grupo Fraterno Os Mensageiros e vou dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para que nós possamos iniciar o nosso estudo, vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida e em seguida vamos fazer a prece inicial. A mensagem que eu vou ler é a de número 38, que se chama Pregações. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Marcos, capítulo 1, versículo 38. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente, vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras. A política possui tribunas. A religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando estão em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda dissertação moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares. Fez discursos de renovação. Comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida, enviando-nos divino ensinamento. Nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Então agora nós vamos realizar a nossa prece inicial. Senhor Jesus, muito obrigada por estarmos aqui juntos para mais uma vez estudarmos, compartilharmos conhecimentos e confraternizarmos. Te pedimos que abençoe a cada um de nós, abra as nossas mentes para que o estudo de hoje ocorra na melhor forma possível e que possamos absorver muitos conhecimentos sobre a Tua Palavra. Te pedimos que abençoe a cada um de nós, nossas famílias e todos os nossos irmãos. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Então, hoje nós vamos dar continuidade, ao estudo, conversando um pouco sobre o capítulo 20 do Evangelho, que o título é Os Trabalhadores da Última Hora. E nós vamos falar especificamente sobre o item 5, Missão dos Espíritas. Ele é um item bastante extenso, então eu não vou conseguir fazer a leitura dele todo, mas eu vou destacando as partes que são mais importantes, E nós vamos fazendo algumas reflexões sobre esses ensinamentos.
Esse item 5, ele é uma mensagem de um espírito protetor que se chama Erasmo, e essa comunicação foi dada no ano de 1857 em Paris, e começa dizendo o seguinte pra gente: não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou o mau desempenho das suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Deixai de temores. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó, verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que devem sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Falareis certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. O texto começa nos fazendo refletir, nos fazendo lembrar do processo de transição planetária. A Terra, o nosso mundo, como qualquer um dos outros mundos que existem, foi inicialmente um mundo primitivo, onde o nosso senso moral era pouquíssimo desenvolvido. É agora um mundo de provas e expiações, onde nós sabemos que ainda há um predomínio do mal sobre o bem, e onde todos os espíritos que aqui estão por uma necessidade de expiar os seus erros, e estão passando por provas que são necessárias para a sua evolução. E a Terra, depois desses dois estágios anteriores, está num processo então de transição para um mundo de regeneração, para que num futuro mais distante venha a se tornar um mundo ditoso, um mundo celeste, onde só existe o bem. Então nós estamos aí nesse processo de transição planetária, e o texto vem inicialmente nos falar sobre isso. A primeira grande reflexão que eu acredito que nós devemos fazer sobre essa parte introdutória do texto é que nós somos os responsáveis pelo estado em que se encontra o nosso mundo, e também somos importantes, essenciais agentes de mudança nesse processo de transição. Através do quê? Da disseminação dos ensinamentos de Cristo e dos ensinamentos de Jesus. Então ele vem nos fazer um convite, que é de ir e pregar. Ele convida a cada um de nós, espíritas, a executarmos uma das nossas missões aqui na Terra, que é a de pregar a palavra divina. Quando eu estava pesquisando para fazer a palestra, eu acabei assistindo uma outra palestra sobre esse tema, e o senhor que era o expositor falou algo que eu achei muito interessante, muito importante da gente ter consciência.
é que nós espíritas, nós somos, sim, responsáveis por ajudar a diminuir os sofrimentos terrenos dos nossos irmãos, as dores que eles sentem aqui, né, as dificuldades que eles passam. Mas é essencial que nós façamos com que cada um desses irmãos que está passando por essas provas e expiações tenham conhecimento dos ensinamentos de Jesus, que se tornem conscientes sobre as leis de Deus. E aí, por que eu achei isso tão importante? Por que isso é realmente tão importante? Porque se nós focarmos apenas em tratar os sofrimentos de agora, nós não vamos conseguir atingir a causa real do problema, né? Se todos os sofrimentos e todas as expiações pelas quais cada um de nós passa nas suas encarnações são reflexos das nossas atitudes passadas, e nós espíritas temos consciência disso, nós precisamos fazer com que todas as pessoas também tenham esse conhecimento. Porque se nós não promovermos a educação dos nossos irmãos, não dermos conhecimento a eles, tudo vai se tornar sempre esse ciclo vicioso, né? Sem fim. Uma grande bola de neve. Porque as pessoas vão sempre pensar: ué, por que eu preciso me importar em ajudar os outros? Por que eu não posso viver aqui só usufruindo das coisas boas da vida? Por que eu tenho que repensar as minhas atitudes? Então, muitas vezes, as pessoas que seguem essa linha de pensamento e essas ações, né? Elas são assim ou pensam assim simplesmente porque elas não possuem um conhecimento sobre a existência da vida futura e sobre as leis do Criador. Então, acho que esse ponto ele é muito importante da nossa missão como verdadeiros espíritas, né? Como verdadeiros pregadores. Nós precisamos disseminar o conhecimento para que cada vez mais, né, as pessoas tornem-se conscientes e tenham a oportunidade de repensar as suas ações. Mas a gente não pode se enganar e achar que, né, tudo vai ser as mil maravilhas. Então as pessoas vão ter esse conhecimento e vão mudar instantaneamente, né? Nenhum de nós faz isso. E aí, com certeza, mesmo com o conhecimento, muitas pessoas vão permanecer com o mesmo comportamento. Mas o importante é que agora elas possuem um conhecimento, possuem consciência sobre as suas decisões e vão ter mais responsabilidade sobre todas as escolhas que elas irão tomar. Certo, essa é a primeira reflexão. E aí ele continua o texto dizendo: pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, e aos déspotas palavras perdidas, bem sabem, mas que importa. É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. E um pouquinho mais para frente, ele continua falando o seguinte: sim, vós todos, homens de boa fé, que tendes consciência da vossa inferioridade ao contemplar no infinito os mundos espaciais, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e aniquilai o culto do bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande. Ide que Deus vos conduz. Certo. Como diz o texto, né, lá no comecinho, nós temos aí
irmãos em situações diferentes, com necessidades de aprendizado diferentes, né? De acordo com o momento em que se encontra. Mas, no final de tudo, todos nós precisamos dos conhecimentos de Jesus em todos os aspectos da nossa vida, para que isso possa nos guiar na nossa caminhada. E o texto nos fala também sobre como é necessário um esforço constante, incessante, para que nós possamos semear os corações daqueles a quem falamos. E ele novamente reforça que um dos pontos centrais, né, disso tudo é a conscientização da existência de uma vida futura. No capítulo 2 do Evangelho, Kardec ele nos diz o seguinte: todas as suas máximas se voltam a esse grande princípio. Sem a vida futura, na verdade, a maior parte de seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que aqueles que não acreditam na vida futura, crendo que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, então, como o ponto central do ensinamento do Cristo. É por isso que ele está colocado entre os primeiros, no início dessa obra, pois deve ser o objetivo de todos os homens. Somente ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Essa colocação de Kardec vem para confirmar, né, tudo o que falamos anteriormente. Se não houver, né, se não existir uma crença na vida futura, as pessoas sempre vão continuar se preocupando apenas com a vida terrena delas. Então, elas vão pensar em apenas acumular bens, ter uma certa posição social, só em ser extremamente bem-sucedido, porque é só isso que elas conhecem, é só isso que existe e que importa na mente de cada uma dessas pessoas. Por isso que o conhecimento sobre a vida futura é algo tão libertador e tão necessário, porque ele é realmente um agente de mudança, né? De tomada de consciência. E aí a gente vê a importância, né? De acordo com o que Kardec falou, e a nossa importância em disseminar esse conhecimento. E aí, mais pro finalzinho já do texto, né, do item 5, ele fala o seguinte: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas, cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho, e buscai a verdade. Perguntareis, então, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, como que vamos reconhecer os que se acham no bom caminho? Responderemos: podeis reconhecê-los pelos ensinamentos, pelos ensinos e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela abnegação e pelo seu altruísmo. Então, cada um de nós precisa ser muito grato pela oportunidade que Deus nos deu, né,
de termos essa missão de disseminar os seus conhecimentos, as suas leis. E ele nos faz um alerta também, né? Que muitos espíritas acabam se desviando do caminho e não cumprindo aquilo que se proporam a fazer. E aí a gente sempre deve estar alerta e vigilante para permanecer no caminho correto. E aí, falando sobre isso, eu acho que a última reflexão que eu acho importante que cada um de nós faça individualmente é a seguinte: nós realmente estamos sendo pregadores da palavra de Jesus? E mais, como nós estamos fazendo isso? Porque nós sabemos que existem muitas formas de ensinar. Então, não se trata apenas de falar sobre os ensinamentos de Jesus. Nós sabemos que isso é importante, sim, mas que vivenciar os ensinamentos de Jesus é muito, muito importante, né? Que o nosso exemplo, ele é essencial para que sejamos reconhecidos como verdadeiros seguidores de Jesus. Então, como diz até mesmo no texto, né? Que os verdadeiros espíritas, cumprindo a sua missão de forma correta, serão reconhecidos pela caridade que praticam, pelo amor que dedicam ao próximo, pelo seu altruísmo. E lembrando, né, da mensagem lá de Marcos que eu li na parte inicial, que nós devemos pregar a verdade, mas que o essencial é que a gente faça a união disso com as nossas ações para que sejamos verdadeiros disseminadores da palavra, como fez Jesus, que é o nosso grande exemplo. Então, nós precisamos estar sempre preocupados, né? Atentos em busca de alinhar o aspecto de auxílio dos nossos irmãos, de ajudar mesmo, né, nas necessidades que eles possuem agora, mas devemos nos preocupar muito também com a educação dos nossos irmãos, em fornecer conhecimento e oferecer substrato para que eles possam mudar suas crenças e possam mudar seus comportamentos também. E só assim, né, unindo a educação e o auxílio, que nós vamos ter êxito na nossa missão como verdadeiros espíritas. Agora eu gostaria de ler duas frases de Paulo Freire que eu acho que resumem muito bem tudo que a gente estudou até agora aqui, né? Como eu acredito que só a educação que vai mudar tudo, né? Eu achei essas duas frases que resumem muito, muito bem o que a gente falou aqui. A primeira diz o seguinte: a educação faz sentido porque as mulheres e homens aprendem que através da aprendizagem podem fazerem-se e refazerem-se, porque mulheres e homens são capazes de assumirem a responsabilidade sobre si mesmos como seres capazes de conhecerem. Então é isso, né? A educação é realmente libertadora, né? Então quando a gente conhece a si próprio, quando conhece os ensinamentos de Jesus, a gente tem mais consciência sobre as nossas ações e pode ser responsável por elas, né? E também a outra frase que se encaixa perfeitamente com o estudo é o seguinte: é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Então, é exatamente isso que a gente vem falando desde a mensagem inicial, que Jesus disse pra gente. Se a gente só falar e não fizer, não adianta nada, né? Que nós não vamos estar sendo exemplos. Então,
a gente precisa unir isso até um ponto que tudo que a gente falar, tudo que a gente externar sobre os ensinamentos de Jesus vai ser realmente a nossa prática no nosso dia a dia. E aí vai estar tudo perfeito. Eu acredito que esses eram os principais pontos que eu gostaria de falar sobre esse item. E como eu falei, ele é muito extenso, então com certeza vão ter outras reflexões a serem feitas que a gente pode conversar daqui a pouco. Mas para o vídeo não ficar muito extenso, eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção e que eu considerei principal. Eu agradeço a cada um de vocês que me assistiu até agora. Espero que tenha sido um bom estudo, esclarecedor. E agora nós vamos fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, irmão querido, te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos estudando os teus ensinamentos. Te pedimos que nos auxilie para que cada dia possamos nos tornar pessoas melhores, que possamos colocar todos os teus ensinamentos em prática e que possamos a cada dia disseminar mais os teus ensinamentos e a tua palavra. Te pedimos que abençoe a cada um de nós, nossa família, nossos vizinhos, nossos amigos, que abençoe a cada uma das crianças e jovens do nosso centro espírita, as suas famílias, que abençoe a todos os doentes e que abençoe o nosso mundo nesse momento tão difícil. Te pedimos que fique conosco todos os dias, que assim seja. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção e até o próximo estudo.